falar hoje, como já foi mencionado, o tema além das adversidades, a saúde financeira, além das adversidades financeiras. E esse é um assunto que eu gosto muito de estudar e é algo que nós precisamos pensar como cristãos, porque de certa forma, quase tudo que nós vivemos nessa vida, se não tudo, quase tudo que nós vivemos nessa vida gira em torno de dinheiro. Por isso, muitas das adversidades que nós temos, muitas das crises que nós temos, elas estão relacionadas à questão financeira. Por questão financeira já vimos amizades sendo desfeitas. Por questão financeira nós já vimos irmãos brigando. Por questão financeira nós já vimos casais se separando. Aliás, essa é um dos grandes índices de divórcio, tem a ver com a questão financeira. Por causa da questão financeira, nós já vimos pais e filhos rompendo seus relacionamentos. Existem muitas adversidades de segundo grau, que nós dizemos, aquela pessoa está com uma crise de relacionamento, uma crise de saúde, uma crise emocional, mas que na verdade, ela lá na sua origem, ela muitas vezes tem a sua raiz na questão financeira. E por isso nós queremos, alicerçados hoje na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, nós queremos ver 3 princípios importantes para uma vida financeira saudável. E quais são esses 3 princípios? O primeiro que eu gostaria de falar é o princípio do planejamento financeiro. É muito importante nós termos um planejamento financeiro. E a Bíblia nos fala sobre planejamento financeiro? Fala várias vezes. Fala que se você quiser derrubar uma árvore, precisa afiar o machado. Fala que se você quer construir uma torre, precisa calcular para não ser envergonhado. Mas eu queria citar um texto do Antigo Testamento, uma história muito conhecida que para mim talvez seja a história mais clássica sobre planejamento financeiro que existe na Bíblia. Alguém faz ideia de qual é esse texto? José. Deu para ouvir de máscara e tudo. José é épico sobre planejamento financeiro. Porque o rei teve um sonho que saíam do rio 7 vacas gordas e depois saíam 7 vacas magras que comiam as vacas gordas e as vacas magras continuavam magras. Tinha 7 espigas graúdas, aí vinham 7 espigas mirradas que comiam as 7 espigas graúdas e continuavam mirradas. E ninguém sabia decifrar o que significava esse sonho, então chamaram José lá da prisão. Se você quiser, depois olha toda a história de José, é bem longa, mas ele estava preso e chamaram José porque ele interpretava sonhos. E José, ele logo desvendou. Ele disse, olha, Deus está querendo dizer que nós vamos ter 7 anos de muita fartura. Mas depois desses 7 anos de fartura, nós vamos ter 7 anos de escassez. E essa escassez vai ser tão severa que ela vai consumir toda a fartura e ainda assim vamos passar fome. E o rei viu a sabedoria de José e disse, então eu vou te pôr como governador, a segunda pessoa mais importante no meu reino, para administrar tudo que eu tenho. E aí José, então, ele começa a fazer um planejamento financeiro. Ele começa a fazer um cálculo daquilo que eles arrecadam. Ele começa a pensar como ter comida para os 7 anos de escassez. Então ele vai colhendo, vai pegando aquilo que as pessoas colhem e vai guardando nos armazéns e vai dando aquilo que é necessidade, mas ele vai guardando dinheiro para o momento da emergência quando falta dinheiro. Isso deu tão certo que depois que vieram os 7 anos de escassez, não vieram só sobre o Egito, vieram sobre todo mundo e vinham pessoas do mundo inteiro comprar comida. E aí o Egito era o único país que tinha comida suficiente para as pessoas. Até por isso que os irmãos de José se reencontraram com José. E aí nós vimos que o Egito inclusive ficou rico, e isso nos mostra uma verdade também. Que quando nós economizamos e temos na época da crise, nós também temos um capital e podemos até ser prósperos com isso. Não é verdade que nessa época de crise a gente fala assim, agora os ricos estão comprando ação e vão ficar mais ricos. E é verdade, e vão ficar mais ricos, porque eles estão comprando ação em baixa.
E depois vai subir, vão ter mais dinheiro. E aconteceu com José, porque o Egito ficou muito rico. O Egito tinha muitas terras, as pessoas davam suas terras em troca de comida. Isso acontece, mas por que aconteceu? Não foi por acaso, foi porque José fez um planejamento financeiro. E eu não quero dar aula de economia para vocês hoje. O que eu quero falar com vocês são duas dicas importantes, fundamentais, que cada um de nós precisa ter, que nós podemos praticar em nossas vidas dentro desse tema. A primeira dica é: faça uma reserva emergencial. Faça uma reserva emergencial. O que é uma reserva emergencial? Reserva emergencial é um dinheiro que você guarda para um momento de emergência. Não é para gastos, não é para a realização de sonhos, é para emergência. Problema de saúde, problema de desemprego, pelas necessidades básicas da sua vida, você precisou, você vai ter aquele dinheiro. E aí alguns especialistas nos dizem, varia muito, mas em média nós deveríamos guardar 3 vezes o salário que nós recebemos no mês como reserva de emergência. E para você ter esse valor, se você separar 10% do seu salário todo mês para reserva de emergência, você em 2 anos e meio vai ter esse valor guardado. E é muito importante guardar esse valor onde você pode resgatar rapidamente, por exemplo, uma poupança. É muito importante porque você precisa sacar rápido esse dinheiro e sem muitas percas. E aí nós temos que entender o seguinte, que essa reserva, queridos, ela não é um investimento. O que muitas vezes nós achamos é que quando a gente junta um dinheirinho na poupança, a gente está investindo. Não, reserva emergencial não é investimento. Você não vai juntar o dinheiro ali e vai pensar, agora eu vou comprar um carro novo, porque eu já tenho ali 15 mil reais. Vendo o meu velho, tiro um novo. Não. Investimento você faz para comprar um carro novo, investimento você faz para realizar um sonho, investimento você faz para uma aposentadoria. Investimento você faz em outro lugar, onde você tem um rendimento um pouco maior, a médio e longo prazo. E do investimento você nem deve tirar dinheiro na emergência. Você não pode pensar que, eu tenho um título de capitalização, não, desculpa. Eu tenho um plano de previdência e vou sacar dali na emergência. Não se deve, aquilo é para previdência. Você tem que ter uma reserva emergencial, não se saca dinheiro de investimento. Investimento é para o seu sonho. O que nós fazemos na reserva emergencial é guardar um dinheiro para uma necessidade básica. Para você entender isso, vamos usar o momento que nós vivemos. Porque a maioria de nós que estamos aqui, de repente estamos bem, somos jovens, podemos estar na igreja, né? A maioria das pessoas estão tranquilas e elas olham ali, e vamos usar o exemplo da reserva, tem 15 mil reais guardadinho na poupança. Eu gostaria muito de fazer aquela viagem para os Estados Unidos, para Israel, para a praia. E aí eu penso, olha, eu sou tão jovem, eu juntei em 2 anos e meio, eu consigo juntar de novo. E a gente pensa assim, está tudo tranquilo. E aí a gente pensa, vamos gastar o dinheiro da reserva. E o que acontece? Você vai, compra um carro novo, menos de um mês depois o governo pega e diz, pessoal, vamos fechar tudo porque veio um coronavírus. E aí? E aí você pensa, não, mas isso aí não vai ser assim, o comércio não é assim. Rapidinho vão abrir, vai ter Páscoa. Vai ter o Dia das Mães, vende muito o Dia das Mães. Vai ter o Dia dos Namorados, vende muito o Dia dos Namorados. E o que acontece? Tudo restrito. Amados, nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso a reserva emergencial é importante deixar guardada e não mexer nela. Por hipótese alguma, a não ser para uma necessidade básica. Essa é a primeira dica. E a segunda dica para um planejamento financeiro. Não vou falar mais sobre isso, mas só essas 2 dicas. Não gaste aquilo que você não tem. Não gaste aquilo que você não tem. Muito daquilo que as pessoas gastam, elas não gastam porque tem necessidade. Elas gastam por causa da influência social. Muito daquilo que as pessoas compram, elas não compram porque elas realmente querem, ou realmente precisam, ou necessitam. Elas compram porque a sociedade onde ela está inserida influencia ela a comprar, a ter aquele padrão de vida, a ter aqueles produtos, a ter aquilo ali. E muitas vezes, isso é o pior ainda, muitas vezes essas coisas são compradas e nem deveriam ser compradas porque não está dentro do nosso orçamento financeiro. Mas nós damos um jeitinho, né? A gente parcela em 10, 12, 15, 20, 360 vezes. E vamos dando um jeitinho de comprar aquilo porque nós precisamos ter, porque a sociedade nos influencia. E como diria o sábio Salomão, no seu livro de Eclesiastes, capítulo 1,
Versículo 2. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. A vaidade vai nos envolvendo. A vaidade vai nos fazendo comprar. A vaidade vai nos fazendo consumir cada vez mais. Queridos, você pode comprar o que você quiser com o seu dinheiro. E Deus permite você comprar o que você quiser. Mas é muito importante, é muito necessário que você entenda que aquilo que você for comprar precisa estar dentro do teu planejamento. Não pode sair do teu planejamento. Porque a primeira dica para uma vida financeira saudável é ter um bom planejamento. Separe o dinheiro da reserva emergencial, separe dinheiro de investimento, separe o teu dízimo e gaste aquilo que você tem com sabedoria. Gaste com sabedoria. E muitas pessoas vão dizer, mas Israel, eu preciso muito disso para ser feliz. Eu vou ser muito feliz se eu comprar tal roupa, eu vou ser muito feliz se eu comprar tal aparelho, tal eletrônico, tal produto, tal tênis, eu vou ser muito feliz. E aí nós vamos entrar no segundo ensino bíblico para uma vida financeira saudável. E esse segundo ensino nos diz que você vai descobrir que não precisa de tanto para ser feliz. Você vai descobrir que com muito menos você pode ser muito mais feliz. E é o que a sociedade chama de minimalismo. É o que a sociedade chama de minimalismo. O que é minimalismo? Minimalismo é uma palavra muito ampla, ela vai inclusive na área da artes, mas o minimalismo, de maneira resumida, é simplificar a sua vida. Simplifique a sua vida. E o que é simplificar a sua vida? Corte os excessos e mantenha aquilo que é essencial. Esse é um padrão de vida que nós precisamos viver, se nós queremos ter uma vida saudável, mais equilibrada. Simplifique a vida, corte o excesso, viva o essencial. E talvez você vai ter menos dinheiro, talvez você vai ter um padrão de vida menor, talvez você vai ter menos consumismo na sua vida, mas em contrapartida, você vai ter mais tempo em família, você vai ter mais tempo para os seus amigos, você vai ter menos estresse por causa do serviço, você vai ter menos doença por causa do estresse que você tem no dia a dia, você vai poder aproveitar muito mais a sua vida. Jim Brown diz, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a sua saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam não vivendo nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivesse vivido. O que e tudo isso tem a ver com a Bíblia? Isso tem tudo a ver com a palavra de Deus, tudo a ver com os ensinos. Quantas vezes Jesus Cristo nos falou, elimine o excesso e viva o essencial. Quando Jesus Cristo chega para o jovem rico, diz, venda tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Quando Jesus Cristo diz, por que vocês estão ansiosos com o seu futuro, com a sua aposentadoria, com aquilo que você vai ter para comer, do modo como você vai viver? Olhe os passarinhos, eles não juntam nos celeiros, mas nunca faltou comida para eles. Por que vocês se preocupam tanto com aquilo que vocês vão vestir, com a sua roupa, com a sua beleza, com aquilo que você vai mostrar em cima do seu corpo? Olha para o mato que está no teu jardim, que quando sai a flor, fica mais vestido mais bonito do que o próprio rei Salomão, que foi o mais rico de Israel. Jesus Cristo diz, não acumulem para vocês ouro e prata que a ferrugem corrói, mas acumulem para vocês tesouros para a eternidade. Jesus Cristo nos ensina que cada vez mais nós temos que entender que temos que abrir mão do excesso e viver aquilo que realmente nós necessitamos. E aí você pergunta, mas como isso vai mudar a minha vida? Como isso vai me ajudar no meio de uma crise, de uma aflição? Vou usar só um exemplo. Chega no momento de crise e você corta a internet da tua casa e do teu celular. Alguém aí já sentiu uma pontada no coração? Cortar a internet, ficar sem internet?
Ah, não. E corta a TV a cabo. Tem uns pais entregando os filhos aqui. E corta a TV a cabo. E aí nem dá para ver muito TV. Não tem muita coisa para fazer. O que vai te ajudar? O que você vai fazer? De repente você vai com sua filha fazer um bolo, ensinar ela a fazer um bolo. Ou você vai com seu filho, porque, né, tem umas mulheres que ficam bravas quando a gente fala que a mulher vai fazer o bolo, né? Mas não fiquem bravas comigo, eu gosto de fazer bolo também. De repente você vai fazer um bolo com seus filhos. De repente você vai desempoeirar aquele violão e ensinar o seu filho a tocar lá, ré e mi. De repente você vai chamar a tua família e vai jogar um jogo de tabuleiro em cima da mesa em família. De repente você vai plantar uma hortinha no final da tua casa, que está sempre virado naqueles matos, e planta ali uma alface, planta ali uma cenoura. E o que isso traz de positivo? Além da convivência, do estar juntos, você economiza em 2, 3, 4 contas, depende do plano que você tem de celular. Você tem um tempo em família, você come uma alface sem agrotóxicos. A vida é muito mais simples e muito mais bem vivida. Queridos, não vai cortar o teu plano de internet, não é isso que eu estou falando. Porque para muitas pessoas, inclusive, a internet é essencial. Inclusive, muitas pessoas estão nos assistindo hoje por causa da internet. Isso é só um pequeno exemplo, para que nós possamos entender a olhar para nós, olhar para a nossa vida, para aquilo que vivemos e avaliar o que realmente eu preciso e o que é excesso na minha vida. De repente nós precisamos sim da internet hoje. Nós somos dependentes de repente um pouco da internet. Mas de repente você não precisa de 15 camisetas no teu guarda-roupa. De 10 calças e 20 pares de sapato. De repente você não precisa de um estoque de comida que duraria para 1 ano no teu armazém dentro da tua casa. De repente você não precisa de tudo aquilo que você tem naquele momento. O que é o excesso? O que você pode abrir mão? Viva o essencial. Esse é o ensino de Jesus Cristo. E esse ensino ele vai se fechando com o terceiro princípio que eu quero trabalhar com vocês essa manhã. Que de repente é o principal ensino de Jesus Cristo a respeito das finanças e de uma vida financeira saudável. E aí está um texto que eu quero ler com vocês. Se você quiser abrir lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz ali, palavra de Jesus Cristo, no início do seu ministério, lá no Sermão do Monte. Ele diz assim, versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ele odiará um e amará o outro. Ou ele vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O terceiro princípio de uma vida espiritual, uma vida financeira saudável, é não adore ao dinheiro. Não adore ao dinheiro. E aí você vai dizer assim, e é muito provável que não aconteça isso. Você nunca se ajoelhou diante de uma nota de 100 reais e orou, né? Eu acredito, eu tenho quase certeza que poucos de vocês já se ajoelharam para uma nota de 100 reais e oraram. Pouco provável. É bem pouco provável que vocês cantem músicas para o dinheiro. É bem pouco provável, até porque não tem muita, tem um pouco. Se funk for música, daí tem mais, porque tem o funk ostentação, né? Mas aí os funkeiros nessa hora estão bravos comigo. Não estou falando mal do funk, né? Não estou dizendo que o funk não é música. Não é, mas não é isso que eu estou falando agora, tá? Mas se nós pararmos para olhar, é pouco provável que você cante músicas para o dinheiro. Nesse momento, então, você se pergunta, eu não adoro o dinheiro. Porque eu não oro para ele? Porque eu não canto música para ele? Mas o que é adorar? O que é adorar? Adorar, meus queridos, adorar é fruto de um relacionamento que nós temos com alguém que nós confiamos. Adorar é fruto de um relacionamento que nós temos com alguém que nós confiamos. Adorar, quando eu adoro, eu estou dizendo que eu confio. Quando eu adoro a Deus, eu estou dizendo que eu confio nele e que eu me relaciono com ele ou com dinheiro.
Porque tem pessoas que confiam no dinheiro. Não oram para ele, mas confiam nele. Confiam mais nele do que em Deus. Confiam mais que com o dinheiro a minha vida vai estar tranquila do que com Deus a minha vida vai estar tranquila. Quando Jesus Cristo diz que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, querido, sim, incomoda, e vai te incomodar, e tem que te incomodar. Porque quando ele diz isso, ele está quebrando um paradigma que é imposto, que é colocado em nossas vidas desde que nós nascemos. Jesus Cristo está ensinando, não dependa do dinheiro, dependa de mim. Isso vai contra tudo aquilo que você ouviu desde criança, quando a tua mãe lá no jardim via você pintando e dizia: meu filho vai ser um artista, vai ganhar dinheiro com isso. Quando teu pai via você jogando bola e dizia: meu filho vai ser um jogador de futebol, vai ser rico, eu vou ser empresário dele quando ele crescer. Nós vamos ensinando as crianças desde pequena que o dinheiro é importante. E aí quando vem Jesus Cristo, olha para nós e diz: não confie no dinheiro, incomoda. Porque está quebrando um paradigma, difícil de ser quebrado. Por isso, como o Carlos colocou aqui antes, quando nós trazemos o dízimo para Deus, nós estamos adorando a Deus. Porque quando nós entregamos o dízimo para Deus, nós estamos dizendo para Deus e para o mundo e para que as pessoas saibam: eu não confio no dinheiro, eu confio em Deus. E aí aquele negócio de que vai faltar leite para as crianças, vai faltar dinheiro para os remédios, aquele negócio de que não vou conseguir pagar a conta, isso cai por terra. Por quê? Porque eu não confio no dinheiro para trazer o leite, eu confio em Deus. E nessa hora você deve estar se sentindo incomodado. Eu espero que sim. Mas é isso que Jesus Cristo está nos dizendo, quando Ele diz: não adore o dinheiro. Não adore o dinheiro, adore apenas ao Senhor. E o que Jesus Cristo nos promete? O que a palavra de Deus nos promete? O que Deus nos promete? Quando nós adoramos a Ele, quando nós confiamos as nossas vidas e o controle das nossas vidas nas mãos de Deus. O que Deus nos promete? Deus nos promete que nada daquilo que é essencial, daquilo que nós precisamos para viver, nada vai nos faltar. E já dizia o salmista: sou velho, já fui jovem, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Nunca vi o justo desamparado. Aquele que confiou, aquele que foi justificado, aquele que viveu no Senhor, nunca em nenhum momento ficou desamparado, nem os seus filhos mendigaram o pão. E chegando na reta final, queridos, quero concluir essa palavra. Eu queria deixar e relembrar e fortalecer isso na sua mente e no seu coração. Que para uma vida financeira saudável, equilibrada, sim, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que administrar bem aquilo que Deus nos dá. Nós temos que controlar bem aquilo que Deus nos dá. E nos preparar para os momentos de vacas magras em nossas vidas. Nós temos que fazer isso. Mas se a nossa confiança, se a nossa tranquilidade, se o nosso sossego e a nossa paz está no dinheiro que nós conseguimos guardar no tempo das vacas gordas, está no dinheiro que nós temos em nossa conta, então é pouco provável que você vai passar pela aflição da crise financeira em paz. Porque não duvide, tem muita gente com muito dinheiro na conta, morrendo de medo, angustiado, ansioso em perder aquilo que já juntou. Tem muita gente com dinheiro desesperado e preocupado. Talvez não está passando fome, mas está preocupado. Então não adianta, se você confia no dinheiro, você não vai conseguir passar pela crise sem estar aflito, sem estar angustiado. Agora, se a nossa alegria, se a nossa confiança estiver no Senhor, talvez a gente até perca algumas regalias, mas a gente não vai perder as alegrias. As alegrias que têm e desfrutam os justos, aqueles que confiam, aqueles que se entregam ao cuidado do Senhor. Porque nem o justo, nem os seus filhos ficarão desamparados pelo cuidado e pelo amor de Deus. Então, amados, além das adversidades, como suportar e superar as adversidades
financeiras que muitas vezes se levantam contra nós. Confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Fazendo a sua parte. Controlando suas finanças. Mas lembrando que é Deus que está no controle de todas as coisas. Vivendo por Ele, por amor a Ele, do modo dele. Que você possa entender, viver, e que você possa deixar o seu coração aberto para aprender. Porque eu preciso aprender isso. Porque eu não estou pronto. Mas nós, dia a dia, vamos sendo aperfeiçoados e melhorados na palavra de Deus. Amém?